Médicos salvam vidas todos os dias. Mas quem cuida do médico quando ele começa a afundar? E mais importante ainda, por que, dentro da própria medicina, ainda é tão difícil admitir que o médico sofre, que ele cansa, que ele erra, que ele se sente insuficiente, mesmo sendo competente? Se você é médico, residente ou estudante de medicina, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Em que momento da sua formação alguém te ensinou a lidar com o próprio sofrimento? Em que momento alguém falou seriamente sobre culpa, sobre exaustão, sobre medo de errar, sobre a pressão de ter que dar conta de tudo? Provavelmente em nenhum. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Sodré, psiquiatra e psicanalista, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é, ao mesmo tempo, central na medicina e sistematicamente negligenciado: a psicologia dos médicos e a cultura da medicina. Porque a verdade é a seguinte: a medicina forma profissionais extremamente capacitados para cuidar do outro, mas muitas vezes completamente despreparados para cuidar de si mesmos. A gente aprende a diagnosticar, a gente aprende a tratar, a gente aprende a assumir responsabilidade, a gente aprende a não errar, mas ninguém ensina o que fazer com a culpa quando o erro acontece. Ninguém ensina o que fazer com o cansaço crônico. Ninguém ensina o que fazer com a sensação constante de que nunca é suficiente. E aí o que acontece? O médico vai se adaptando, vai endurecendo, vai se cobrando mais, vai trabalhando mais, vai se afastando da própria vida. E aos poucos vai perdendo a capacidade de reconhecer o próprio limite. E isso não é um problema individual. Isso é um problema estrutural. Isso tem a ver com a cultura da medicina, com o tipo de ideal que se constrói sobre o que é ser um bom médico, com a forma como o erro, vulnerabilidade e sofrimento são tratados ou ignorados dentro da formação. Porque a medicina fala o tempo inteiro sobre o sofrimento do paciente, mas fala muito pouco sobre o sofrimento de quem cuida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Neste vídeo, eu vou usar como base um texto clássico da psiquiatria, o capítulo inicial do livro The Physician as Patient, para explorar o que está por trás desse funcionamento. Por que tantos médicos vivem sob níveis tão altos de exigência? Por que perfeccionismo, culpa e autocrítica são quase a regra, e não a exceção? E por que ignorar isso? Não só adoece o médico, mas compromete a própria prática médica? Se você está na medicina, isso não é um tema opcional, isso é sobre você. O próprio capítulo já começa de uma forma muito impactante, trazendo o relato de um médico, a história do Dr. Jonathan Drummond Webb. Ele era um cirurgião cardíaco pediátrico, de origem sul-africana, que foi para os Estados Unidos, teve uma trajetória extremamente brilhante, de grande crescimento na carreira, muito bem-sucedida, muito admirada, e que de forma profundamente trágica terminou em suicídio, num período próximo ao Natal e ao Ano Novo. E eu acho muito importante o texto começar por aí, porque ele desmonta logo de início uma fantasia muito comum, que é a fantasia de que competência técnica, reconhecimento profissional e sucesso objetivo protegem automaticamente alguém contra sofrimento psíquico grave. Não protegem. E isso é uma coisa muito importante para vocês levarem desde já. A medicina, do ponto de vista externo, muitas vezes é vista como uma profissão de prestígio, de ascensão, de inteligência, de competência, de utilidade social, e tudo isso é verdade. Mas isso não impede, por si só, que o médico sofra. Não impede que o médico entre em colapso. Não impede que o médico se deprima, adoeça, abuse de substâncias, se isole, se torne cínico, ou até mesmo chegue ao suicídio. E o caso trazido no texto é muito emblemático porque ele mostra exatamente isso. Uma pessoa que, para os outros, parecia representar um ideal de excelência, mas que internamente vivia outra realidade. Tem uma passagem muito marcante nesse relato em que se diz que alguns diriam que ele salvava 98 de cada 100 pacientes, mas o próprio médico diria que perdeu 2 em cada 100. E esse pequeno detalhe já diz muita coisa, porque ele mostra um certo modo de funcionamento psíquico, mostra uma forma de percepção de si, do próprio trabalho e da própria responsabilidade, mostra um olhar capturado pela falha, pela insuficiência, pelo que escapou, pelo que não foi salvo. E isso vai dialogar diretamente com um dos temas centrais do capítulo, que é o perfeccionismo e a exigência desmedida, que marcam com frequência a psicologia de muitos médicos. Então, o texto usa esse caso, que é um caso extremo, como porta de entrada,
para discutir algo que não é extremo no sentido de ser raro. O sofrimento psíquico do médico não é uma exceção bizarra. Ele é um risco estrutural da profissão. Claro que em graus muito variados, algumas pessoas vão conseguir lidar melhor com isso, outras pior. Algumas vão atravessar a formação com mais recursos internos, outras com mais fragilidade. Mas a questão é que existe ali um campo de vulnerabilidade que não pode ser ignorado. E justamente por isso, o texto insiste tanto na necessidade de uma abordagem preventiva desde a graduação. E eu acho isso muito importante, desde a graduação. Não é para começar a pensar na saúde mental do médico quando ele já está exausto, cínico, adoecido ou em burnout. Não é para começar a pensar nisso só quando alguém descompensa, só quando alguém se torna dependente de álcool ou benzodiazepínico, só quando alguém se afasta do trabalho, só quando ocorre uma tragédia. A abordagem tem que ser anterior, tem que ser preventiva. Tem que incluir uma reflexão honesta sobre os estressores inerentes à prática médica e sobre as características psicológicas que muitas vezes levam alguém a buscar a medicina e, ao mesmo tempo, tornam esse alguém mais vulnerável dentro dela. Então, a primeira grande pergunta do capítulo é mais ou menos esta: quem é essa pessoa que entra na medicina? E essa é uma pergunta muito rica, porque ela nos obriga a sair de uma visão simplista. Não existe uma personalidade médica única. Não existe um tipo médico homogêneo. Existem várias formas de personalidade, várias histórias, vários modos de funcionamento. Tem gente mais obsessiva, tem gente mais expansiva, tem gente mais ansiosa, mais narcísica, mais dependente, mais rígida, mais criativa, mais flexível. Médicos, afinal, são seres humanos. Não existe uma essência psicológica única do médico. Porém, isso não significa que não existam alguns traços que apareçam com certa frequência entre aqueles que se inclinam para a medicina. E o texto vai destacar exatamente isso. Existem algumas características pessoais que costumam estar presentes, em maior ou menor grau, em quem escolhe a medicina. E essas características, embora em parte possam favorecer o desempenho acadêmico e profissional, não são necessariamente adaptativas o tempo inteiro. Em determinados contextos, elas inclusive aumentam o sofrimento do indivíduo. A primeira delas, e talvez a mais central, é o perfeccionismo. O perfeccionismo aqui não deve ser confundido com capricho, zelo, responsabilidade ou busca por excelência. A medicina exige responsabilidade, exige estudo sério, exige rigor técnico. Isso é óbvio. O problema não é querer fazer bem feito. O problema é quando essa busca pelo bom trabalho se transforma numa exigência interna tirânica, numa necessidade de desempenho impecável, numa convicção de que falhar é insuportável, de que o errar é quase moralmente inadmissível, de que só há valor pessoal quando se atinge um padrão idealizado. Do ponto de vista psicológico, o capítulo traz uma compreensão interessante de que, muitas vezes, existe lá atrás, na infância, uma vivência de não ter sido suficientemente valorizado ou suficientemente amado. E isso, de certa forma, impulsiona o indivíduo ao longo da vida, numa busca de reconhecimento por meio da perfeição, do desempenho, da excelência. Como se a perfeição pudesse finalmente garantir amor, aprovação, aceitação, segurança narcísica. Lá atrás isso está ligado às relações primárias, ao vínculo com pai, mãe, cuidadores. Mais tarde, isso reaparece nas figuras de autoridade, nos professores, nos chefes, nos superiores, às vezes nos pacientes, nos colegas, no prestígio institucional, no reconhecimento social. Então, por mais que socialmente o perfeccionismo muitas vezes pareça uma característica admirável, do ponto de vista subjetivo, ele costuma ser um tormento. E isso é importante de ser dito de forma clara. O perfeccionista não desfruta da própria busca. Ele não está ali simplesmente satisfeito em fazer bem feito. Ele está fugindo de algo. Ele está tentando calar uma instância acusatória interna, uma voz crítica, uma sensação de insuficiência, de baixa autoestima, de ameaça de desvalorização. Então não se trata de um prazer sereno de realizar bem uma tarefa. Trata-se muito mais de uma escravidão interna a um ideal impossível. É por isso que, muitas vezes, o perfeccionista até alcança resultados excelentes, mas não consegue descansar neles. Ele termina uma tarefa, e, em vez de experimentar satisfação, já pensa no que faltou, no que poderia ter sido melhor, no detalhe imperfeito, no risco de crítica. Ele recebe elogio e minimiza. Ele obtém reconhecimento e isso dura pouco,
porque a exigência interna se reorganiza muito rapidamente. Isso, dentro da medicina, encontra um terreno muito fértil para se instalar, porque a própria profissão lida com responsabilidade alta, risco, julgamento, comparação e exposição frequente à falha. O capítulo também descreve o que chama de tríade compulsiva, que é muito importante para compreender esse funcionamento. Nessa tríade, a gente encontra baixa autoestima, dúvida de si, culpa exagerada, senso excessivo de responsabilidade e necessidade de controle. Tudo isso compõe um modo de ser muito presente em parte dos médicos. Não em todos, mas em muitos. O indivíduo duvida de si mesmo, mesmo sendo competente. Ele sente culpa com facilidade. Ele sente responsabilidade por tudo e, por conta disso, tenta controlar tudo. Daí a ideia de tríade compulsiva, muito associada a características obsessivas. Necessidade de ordem, controle do ambiente, rigidez, dificuldade com incerteza, dificuldade de tolerar ambiguidade. Só que a medicina, paradoxalmente, é uma profissão cheia de incerteza. E isso é importantíssimo entender. Por mais científica que seja a medicina, por mais baseada em evidências que ela seja, ela não elimina a contingência da vida. Não elimina a imprevisibilidade do corpo. Não elimina as limitações do tratamento. Não elimina a morte. Não elimina o erro. Não elimina a subjetividade do paciente. Não elimina o acaso. Então, a fantasia de controle total entra em conflito com a própria realidade da prática clínica. E isso gera sofrimento. Essa necessidade exagerada de controle costuma levar também a uma rigidez importante. O capítulo fala disso. A pessoa fica muito idealista, rígida, presa à fantasia de que vai conseguir alcançar uma perfeição completa, um controle total. E isso dificulta a flexibilidade necessária para a resolução de problemas, para a relação com colegas, para trabalho em equipe, para a tolerância a frustrações. Muitas vezes isso vem junto com certa teimosia, com dificuldade de rever posição, com dificuldade de aceitar ajuda, com dificuldade de reconhecer limites e também com dificuldade de delegar funções. E essa dificuldade de delegar é muito interessante na prática, porque o médico que tenta controlar tudo acaba assumindo mais tarefas do que seria razoável, confia pouco em outras pessoas, demora a repartir responsabilidades, sente que, se ele mesmo não fizer, não sairá suficientemente bom. E no começo isso até pode parecer eficiência. Só que, na verdade, isso vai produzindo um modo de trabalho solitário, sobrecarregado e desgastante. O indivíduo ele vai ficando cada vez mais devotado ao trabalho, cada vez menos capaz de dividir tarefas e vai pagando um preço alto por isso. Essa devoção exagerada ao trabalho é outro ponto muito importante do capítulo, porque a medicina, diferentemente de outras profissões, costuma ter uma carga simbólica muito forte de missão, dever, vocação, sacrifício. E isso pode ser bonito em certo sentido. Ninguém está aqui dizendo que a prática médica deva ser reduzida a um emprego burocrático, sem compromisso ético. Não é isso. A medicina exige dedicação real, exige estudo contínuo, exige disponibilidade mental, exige responsabilidade. O problema é quando essa dedicação passa para ocupar todo o espaço da vida e outras dimensões fundamentais vão sendo negligenciadas. Então, o sujeito começa a negligenciar lazer, sono, descanso, relações afetivas, tempo com filhos, tempo com parceiro, tempo para si mesmo, tempo de elaboração emocional, e aí a profissão passa a engolir a pessoa. A pessoa deixa de ter uma vida que inclui a medicina e passa a ser alguém cuja existência inteira foi colonizada pela medicina. Isso pode acontecer de forma muito gradual, quase imperceptível, e muitas vezes é reforçado pela própria cultura médica. O excesso de trabalho nesse contexto não é apenas tolerado. Muitas vezes ele é admirado. O médico exausto, que não para, que trabalha sem descanso, que está sempre sobrecarregado, muitas vezes é visto como um modelo de comprometimento. A fadiga vira quase um emblema de honra, como se estar destruído fosse prova de seriedade, como se o descanso fosse sinal de fraqueza, descompromisso ou relaxamento moral. E isso é muito grave, porque na prática a gente sabe que médico cansado aumenta risco de erro diagnóstico, aumenta risco de erro terapêutico, piora a qualidade da escuta, piora a capacidade de concentração, piora a tomada de decisão. Mas culturalmente, ainda existe muitas vezes essa valorização do excesso de trabalho, tanto dentro quanto fora dos hospitais. Isso é reforçado por colegas, chefes, professores, instituições e também pela própria sociedade.
A sociedade muitas vezes espera do médico um lugar quase sobre-humano, como se médico não pudesse adoecer, como se médico não pudesse falhar, como se médico de plantão não pudesse cansar, como se ele devesse estar disponível o tempo inteiro. Isso vai formando um ambiente muito hostil à experiência humana real do médico, que é alguém com corpo, com sono, com limites, com conflitos internos, com sofrimento e com vulnerabilidades. O capítulo também chama atenção para a vergonha, a humilhação e a exposição em situações de erro ou de dúvida. Isso é muito relevante na formação médica. A gente sabe que, em muitos contextos, a dúvida do aluno ou do residente não é acolhida como parte natural do processo de aprendizado. Ela é ridicularizada, exposta, usada como forma de humilhação. Da mesma forma, o erro em discussões de caso pode aparecer mais como ocasião de acusação do que como possibilidade de reflexão clínica. Isso vai alimentando um clima de medo. Medo de parecer burro, medo de errar em público, medo de ser criticado, medo de desagradar a autoridade. E aí se fortalece um funcionamento em que o sujeito não aprende de modo mais livre, mas aprende acuado, tenso, defensivo, tentando evitar vergonha. Isso é muito diferente de uma formação que consiga exigir seriedade e, ao mesmo tempo, permitir humanidade. Então, é importante vocês perceberem que o sofrimento psíquico na medicina não decorre apenas de uma fragilidade individual. Ele também é produzido e amplificado por elementos culturais, institucionais e relacionais da própria formação. O texto ainda menciona a chamada indústria do processo, especialmente no contexto americano, mas isso é plenamente pensável na nossa realidade também. O medo do processo judicial acaba funcionando como mais um fator de intensificação da autovigilância e da exigência. Mesmo depois de formada, mesmo depois de sobreviver à graduação, à residência, ao mestrado, ao doutorado, aos plantões e à inserção no mercado, a pessoa continua assombrada por essa ideia de que não pode falhar, como se houvesse sempre uma ameaça pairando. E isso vai se somando à exigência interna do perfeccionismo. Então, existe uma cobrança do mundo externo e uma cobrança do mundo interno, e as duas frequentemente se reforçam mutuamente. O capítulo também traz uma reflexão importante sobre os parceiros e as famílias dos médicos, porque esse funcionamento não afeta só o próprio médico, ele repercute nas relações íntimas. Maridos, esposas, companheiros, filhos, muitas vezes vão se sentindo em segundo plano, distantes, negligenciados, excluídos por essa devoção excessiva ao trabalho. E isso pode se tornar tanto consequência quanto causa de mais sofrimento. Porque, à medida que a relação afetiva se desgasta, o médico pode se sentir menos compreendido, menos amado, menos reconhecido em casa, então pode mergulhar ainda mais no trabalho, onde ele tem algum tipo de reconhecimento mais garantido. Isso cria uma bola de neve. O trabalho passa a compensar a frustração afetiva, mas ao mesmo tempo aumenta a distância afetiva, o que leva a mais investimento no trabalho. Então a pessoa vai se isolando. E isso é algo muito relevante, porque o isolamento do médico não é só geográfico, de tempo, de agenda. Muitas vezes é um isolamento subjetivo, um isolamento emocional, uma dificuldade de compartilhar sofrimento, de reconhecer fragilidade, de pedir ajuda. E uma cultura que valoriza autossuficiência e controle favorece muito esse tipo de isolamento. O capítulo entra também numa discussão muito importante sobre as mulheres na medicina. E aqui é preciso ter cuidado para não simplificar demais. O texto trabalha com achados da literatura que sugerem algumas diferenças de gênero na forma como as identidades tendem a se desenvolver. De modo geral, os meninos desenvolveriam mais sua autonomia a partir da separação da mãe, com maior ênfase em independência e autossuficiência. Já as meninas tenderiam a desenvolver mais a identidade preservando maior valorização do vínculo, da afiliação, da proximidade relacional. E isso teria implicações mais tarde, na forma de estar na profissão. Então, as mulheres médicas, segundo a literatura citada, costumam compartilhar muitas características psicológicas com seus colegas homens, claro, mas também tenderiam a valorizar mais a relação interpessoal, a escuta, a proximidade com o paciente, a dimensão relacional do cuidado. Isso pode ter efeitos muito positivos. Não por acaso, o texto menciona que médicas sofrem menos processos, possivelmente porque costumam investir mais na qualidade da comunicação e na relação médico-paciente. Mas essa mesma característica, num sistema que cobra produtividade, rapidez e grande volume de atendimento,
pode se transformar em fonte de conflito e sofrimento. Porque se a pessoa precisa de mais tempo para atender bem, escutar melhor, construir mais vínculo, e a instituição exige pressa, fluxo, quantidade, meta, isso gera tensão contínua. A mulher médica pode acabar mais insatisfeita com a autonomia profissional, com as condições institucionais de trabalho, com a sensação de não conseguir exercer a medicina da forma que considera adequada. Além disso, há a questão da sobrecarga. E aí não estamos falando só de jornada dupla. Muitas vezes é jornada tripla. A médica trabalha, cuida de filhos, cuida da casa, às vezes cuida dos pais envelhecendo, administra múltiplos papéis e ainda carrega frequentemente uma culpa intensa. Culpa por achar que está atrapalhando colegas quando engravida, culpa por precisar se afastar em algum momento, culpa por não estar suficientemente presente em casa, culpa por não estar suficientemente presente no trabalho. Então, o perfeccionismo, na realidade feminina, pode ganhar uma configuração ainda mais cruel. A fantasia de dar conta perfeitamente de todas as frentes ao mesmo tempo. O capítulo dá um exemplo muito ilustrativo de uma médica que se torna mãe e passa a sentir culpa qualquer que seja a escolha que faça. Quando está com o filho, sente culpa por não estar com os pacientes. Quando está com os pacientes, sente culpa por não estar com o filho. Isso é muito revelador, porque mostra de maneira cristalina a lógica do perfeccionismo impossível. Ou seja, um ideal que não pode ser satisfeito na realidade, mas que continua exigindo submissão psíquica. Isso produz um sofrimento silencioso e constante. Há ainda, infelizmente, questões de assédio, desigualdade, desvalorização e dificuldades específicas da gestação e da maternidade na carreira médica. Tudo isso vai compondo um cenário de sobrecarga particular para a mulher na medicina. E o capítulo chama atenção para um dado muito grave. A taxa de suicídio entre médicas se aproxima da taxa de suicídio entre médicos homens, o que é diferente do observado na população geral. Na população geral, homens morrem mais por suicídio do que mulheres. Já entre médicos, essa diferença diminui muito. Isso sugere que o impacto da profissão sobre a mulher médica é especialmente pesado. Ao mesmo tempo, o texto reconhece que a crescente inclusão da mulher na medicina tem trazido mudanças culturais muito importantes. A presença cada vez maior de mulheres vem contribuindo para questionar ideias machistas, para modificar o imaginário de que o trabalho tem que vir antes de tudo, para valorizar mais equilíbrio de vida, relação, cuidado com a família e outras formas de estar na profissão. Isso se soma também às mudanças geracionais. As novas gerações, de modo geral, têm buscado mais qualidade de vida, mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mais sentido na prática, menos submissão cega à lógica do sacrifício absoluto. Claro que isso gera conflitos também, porque a cultura médica muda devagar, mas é uma mudança importante. Então, quando o texto caminha para a conclusão, o que ele deixa muito claro é que a medicina é uma profissão exigente, e ninguém deve romantizar isso. Ela exige estudo intenso, longo tempo de formação, renúncias, responsabilidade, investimento contínuo. Dependendo da especialidade, o sujeito passa mais de 10 anos entre graduação, residência, subespecialização e inserção mais consolidada no mercado. Não é pouca coisa. A questão não é negar essa exigência. A questão é reconhecer que, se essa exigência encontra um sujeito muito vulnerável, muito rígido, muito perfeccionista, muito incapaz de reconhecer limites, o risco de sofrimento é grande. Por isso, conhecer as próprias características psíquicas não é frescura, não é luxo, não é desvio do núcleo da formação médica. É parte da formação. Saber qual é a sua relação com exigência, com erro, com vergonha, com autoridade, com cansaço, com culpa, com competição, com necessidade de reconhecimento. Tudo isso importa muito, porque se a pessoa não conhece minimamente seus próprios modos de funcionamento, ela fica mais sujeita a ser arrastada pela cultura da medicina, sem perceber o preço que está pagando. E aqui eu acho que está uma das mensagens mais importantes dessa aula. A medicina precisa de seriedade, mas não precisa de desumanização. A medicina precisa de compromisso, mas não precisa de culto ao esgotamento. A medicina precisa de responsabilidade, mas não precisa de fantasias onipotentes. A medicina precisa de bons profissionais,
mas bons profissionais não são necessariamente os que se massacram mais. Muitas vezes, pelo contrário, um médico que reconhece limites, cuida do próprio sono, preserva vínculos afetivos, consegue descansar, consegue pedir ajuda e consegue elaborar frustrações, tende a sustentar melhor uma prática clínica de longo prazo. Então, quando a gente fala em psicologia dos médicos, não estamos falando de algo lateral. Estamos falando da base humana da profissão. Estamos falando do sujeito que atende, do sujeito que decide, do sujeito que sustenta na escuta, do sujeito que lida com dor, impotência, morte, urgência, pressão, demanda social e expectativa institucional. Se esse sujeito é ignorado, a própria medicina se empobrece. E pior, o sofrimento vai se acumulando até aparecer de formas, às vezes, muito graves. Por isso, eu quero reforçar para vocês a importância de fazer a leitura do capítulo. O texto traz outras vinhetas, outros exemplos, outras passagens muito ilustrativas e vale muito a pena ler diretamente, porque isso enriquece a compreensão do tema. A minha ideia aqui foi organizar os principais eixos, tornar a aula mais clara e mais contínua. Mas é fundamental que vocês também tenham contato com a fonte escrita para amadurecer essa reflexão. Ao longo da disciplina, a gente vai aprofundar vários desses assuntos. Vamos falar de sofrimento psíquico na formação médica, vamos falar de defesas psicológicas típicas da prática médica, vamos falar de burnout, depressão, suicídio, dependência química, relação médico-paciente, impacto emocional da clínica e outros temas que se articulam com esse primeiro capítulo. Então, esta primeira aula funciona muito como uma abertura de campo, como um convite para enxergar que a medicina não é só técnica. Ela também é cultura. Ela também é modo de subjetivação. Ela também modela o psiquismo de quem a pratica. E eu queria terminar reforçando algo. Conhecer as vulnerabilidades não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é um passo importante de maturidade. A vergonha costuma aparecer justamente quando a pessoa acha que, por ser médica ou por estar estudando medicina, não deveria sentir cansaço, não deveria sentir ansiedade, não deveria sentir conflito, não deveria se frustrar, não deveria precisar de ajuda. E isso é uma ilusão muito nociva. O objetivo aqui não é fragilizar a imagem da medicina, mas torná-la mais honesta, mais humana, mais sustentável. Então, em resumo, esta aula inicial mostra que muitos médicos entram na profissão trazendo traços como perfeccionismo, culpa, dúvida de si, necessidade de controle e autoexigência. Esses traços podem favorecer desempenho, mas também aumentam o sofrimento. A cultura da medicina, por sua vez, muitas vezes reforça exatamente esses aspectos. Valoriza excesso de trabalho, tolera humilhação, pune o erro, desestimula a vulnerabilidade e glorifica a autossuficiência. O encontro entre essas características individuais e essa cultura profissional pode produzir isolamento, adoecimento e, em casos extremos, desfechos trágicos. E é justamente por isso que a abordagem preventiva, sensível e crítica é tão necessária desde a graduação. Então, eu espero que vocês acompanhem essa disciplina com seriedade, mas também com abertura para pensar em vocês mesmos. Não apenas em os médicos como categoria abstrata, mas em vocês, na forma como vocês estudam, se cobram, se comparam, lidam com erro, com cansaço, com frustração e com desejo de reconhecimento. Porque essa reflexão, se for bem feita, não serve só para proteger vocês, ela também serve para formar médicos melhores. Por enquanto, ficamos por aqui. Façam a leitura do capítulo com calma, retomem os pontos principais desta aula, anotem dúvidas, observações, discordâncias, o que chamou mais atenção em vocês e levem isso para a nossa próxima conversa.
Até a próxima aula.